Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Pinhal. Queremos parabenizar a todos pelos 20 anos de trabalho, de luz desta casa. A todos os amigos que fazem esta casa iluminar as consciências. Nesta noite, nós pensamos em falar sobre as dubiedades de Pedro. E pensando, fomos buscar no livro de Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, que é o texto no capítulo 17, que nos inspirou a falar sobre as dubiedades de Pedro. Diz que Simão Pedro nasceu em Cafarnaum e lá ficou residindo. Ele era um homem descendente de pescadores e nunca aspirou outra profissão. Sempre exerceu a profissão dos seus antepassados. Ele tinha uma personalidade ímpar. Não se permitia discussões em voga sobre a política, sobre a casa de Herodes. E ele era um homem simples, desacostumado às convivências sociais de alto nível, onde a dissimulação e o engodo fazia parte dos relacionamentos. Ele trazia aquela simplicidade de um homem do mar. Nas suas conversações, ele versava sobre as marés, sobre o clima, sobre as tempestades. Ele era transparente, sincero, detestando os artifícios, com aquela forma costumeira que as pessoas utilizavam na convivência social. Em defesa dos seus interesses, ele se fazia agressivo, trazia uma linguagem conhecida e respeitada pelos desonestos e exploradores, que certamente recuavam diante da sua forma de falar e de agir. Cumpria seus deveres com retidão, mantinha sua palavra empenhada. Embora ele não tivesse filhos, ele era casado e morava junto com a sua sogra, quem cuidava, e eram muito amigos. Embora não reconhecesse, não se recordasse, ele convivia com todos de uma forma tranquila. E quando o convidaram para conhecer Jesus, que era um profeta que estava pregando pelas cercanias de Cafarnaum, ele disse assim: eu não vou conhecer mais um profeta que vai certamente iludir o povo. Eu tenho que trabalhar e eu não vou conhecer esse profeta. E assim, ele, no dia que estava marcado para que Jesus fosse se dar a conhecer naquela comunidade, ele levantava muito cedo e foi para a frente de sua casa e começou a olhar os transeuntes. Lá aquelas pessoas passavam com tantas dificuldades, mulheres carregando crianças doentes, idosos, maltrapilhos, pessoas com deformidades físicas, cegos, muitos traziam a demência. E ele ficou a observar como pode as pessoas se aproveitar de tanta simplicidade, de tanto sofrimento para iludir. É mais um profeta. E ele ficou vendo aquelas pessoas passando. Só que ele não se conteve e ele disse assim: eu vou lá ver quem é esse profeta e o que ele fala. Seguiu junto com o povo até o lugar onde estava combinado do profeta vir falar da sua proposta que trazia para a terra. Além do mais, diziam as pessoas que ele curava, que ele, com a sua imposição de mãos, restituía a vista, fazia com que os paralíticos andassem, curava da lepra. E ele ficou intrigado.
Então ele foi junto com aquela turba, com aqueles homens sofridos. E sempre pensando, como pode um homem iludir tantas pessoas? Olha só as pessoas como sofrem. E ele foi, todos chegavam naquela turba, conversando alto e trazendo cada um a sua expectativa, e deixaram um lugar reservado para um palco onde era uma grande pedra, e os outros arrumaram em volta daquela pedra, que seria o lugar onde Jesus iria falar, se colocaram atrás para que todos tivessem um lugar melhor para visualizar o grande homem, aquele que iria trazer uma mensagem libertadora. Tal era a fama que estava percorrendo aquela localidade. E assim Pedro também dizia, eu quero ver bem de perto, pensou ele. E se sentou na segunda fila de pedras para observar o profeta, um novo profeta. Quando a turba silenciou, de repente, e Pedro se vira para ver quem era. De sua personalidade extraordinária, tinha uma beleza simples. Não sabia explicar, dominando a turba, que se aquietou de brusco. E ele começou a falar sobre as promessas de um eterno reinado. Trazia olhos compassivos, onde parecia nascer uma onda de piedade, de comiseração infinita, mas também Pedro olhou que ele era pobre, porque nas roupas denotava que ele não trazia aquelas vestes dos senadores. E ele viu a simplicidade, a limpeza, a brancura da roupa, e que se casava com a leveza dos traços delicados. A sua palavra trazia um magnetismo, como se fosse um cântico de esperança. E para todos os sofredores do mundo, aqueles que ali estavam, parece que ficavam suspensos entre a terra e o céu. E ele ficou a observar o que aquele homem falava. O homem falava que havia muitas moradas na casa do meu pai e que Deus era misericordioso, era bom e amava a todos da mesma forma. Que todos éramos irmãos. Ele se encantou. Pedro disse, mas que mensagem linda! Disse mais que nós deveríamos nos amar como gostaríamos que o outro nos amasse. E ele pensou, Pedro trazia na mente a simplicidade, mas ele tinha a razão e a lógica de entender a proposta daquele homem, que trazia sim algo que mexia com o seu coração. E ele ficou pensando, e como a Amélia Rodrigues diz, dubiedades de Pedro. Dubiedade, sim, porque ele era um homem impulsivo. Até então ele era um homem do mar, simples, de personalidade marcante, e agora aquele profeta que lhe trazia uma beleza externa, trazia também um reino de amor que ele tinha sede, que ele precisava introjetar, porque ele também entendia que Deus era esse amor que Jesus lhe falava. Então, quando Jesus estava conversando sobre o perdão, sobre 70 vezes 7 vezes, sobre a necessidade de colocarmos Deus nos nossos corações, que Jesus trazia uma mensagem de libertação. Jesus se denominava o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém
ia ao Pai se não fosse por ele? Então, Pedro ficou suspenso entre o céu que Jesus mostrava, aquele céu racional que ele buscava, e ficou suspenso entre a terra que ele conhecia, a terra que ele convivia, a terra dos seus amigos pescadores. Falou Jesus: meus discípulos chegarão de toda parte, porque ele falava que ia fundar um reino na terra e que aquele reino iria fundar no coração dos homens. Pedro estava encantado quando uma mulher atrás dele alcança o filhinho e diz: se tu és mesmo esse apóstolo de Deus, cura o meu filho. E Pedro virou-se, pegou o menino e alcançou para Jesus. Jesus veio ao encontro daquela criança e dos braços de Pedro. Quando os olhos se encontraram, Pedro e Jesus, Pedro estremeceu, porque Jesus, sem verbalizar, disse: eu te conheço desde ontem. Eu te conheço desde ontem. Ficou pensando, e Jesus coloca as mãos nos olhos daquela criança que volta a enxergar e diz: mamãe, eu vejo. Todos ficaram boquiabertos e felizes. Jesus, então, novamente, traz o menino suspenso em seus braços, para que Pedro entregasse novamente para a mãe, que festejava, sorria e cantava: meu filho vê. A túnica de Jesus roça o peito de Pedro e ele novamente estremece. E quando ele estremece, ele perde o mundo sensorial, como se ele desaparecesse dali, porque ele só foi acordar bem mais tarde, conta-nos Amélia Rodrigues, que ele foi acordar bem mais tarde, quando todos já haviam saído e ido para casa. Ele ficou sem entender, olhou para os lados. Onde estava o profeta? Onde estava Jesus? Onde estava o povo? O que aconteceu comigo? Aquelas palavras estavam calando fundo naquele coração de pescador, naquele homem humilde. Eu te conheço desde ontem. As dubiedades de Pedro. Pedro voltou para casa pensando em tudo aquilo que ele ouvira. As pessoas notaram a diferença, a esposa, a sogra, os companheiros, porque no outro dia ele foi para o barco e viram que ele estava pensativo. Quando se aproxima Jesus do seu barco e o chama, ele e André: quereis ser meus discípulos? E ele lembra: eu te conheço desde ontem. Ele estremece e não poderia negar aquele chamamento: Senhor, seguiremos os teus passos. Ele se entrega totalmente àquele homem que o cativou. Então nós vamos agora pensar no chamamento, na educação e na missão de cada apóstolo, de cada discípulo, aqui na nossa reflexão sobre Pedro. Aquele Pedro que recebeu o chamamento e disse: Senhor, seguiremos os teus passos. E ele sai para educar-se, sai para enfrentar a sua missão. Mas durante o processo de educação, ele fugiu e ele negou. Eu não o conheço, eu não sou seu discípulo, não, eu não conheço esse homem. Mas ele se recuperou, se auto-evangelizou, se auto-educou e foi ao encontro da sua missão, da sua missão apostolar, que era levar aos homens da época e deixar grafado para os homens do futuro o seu exemplo de amor ao Mestre, o exemplo
de que aquele chamamento calou fundo no seu espírito e que o Evangelho de Jesus é a nossa libertação para a felicidade. Ele construiu um lar para os desesperados, albergou todos os infelizes e ele enfrentou Roma com o amor de Jesus. Ele não se deixou convencer, não se deixou manipular, morreu em Roma dizendo-se cristão. Por volta do ano de 64, ele foi crucificado, mas antes de morrer ele disse: me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus disse: meus discípulos chegarão de toda parte. Eu trouxe Pedro porque nós também trazemos as nossas dubiedades. Ora nós fugimos, ora nós amamos o Mestre, nós dizemos: o Evangelho é a construção de um caminho mais feliz, e nós vamos fazendo esforços para nos tornar cada vez melhores, mas quando vemos, nós nos equivocamos, nós damos passos ainda que nos envergonham, nós ainda nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, e fazemos poucos esforços. Na questão 909 do Livro dos Espíritos diz: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, podemos vencer as nossas más inclinações, mas tem o resto da resposta. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E nós nos esforçamos, porque nós conhecemos Jesus. Nós lemos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras complementares, mas fazemos esforços porque ainda estamos na classe de espíritos imperfeitos, buscando sair dessa classe para o mundo de regeneração, onde nós certamente seremos mais felizes. No livro O Consolador, de Emmanuel, diz que o Evangelho é a redenção das almas e que a lição de Jesus deve ser procurada, não de uma forma teórica, como nós fizemos. Sabemos a teoria, estudamos, lemos, conhecemos. Não na teoria, diz Emmanuel no Consolador, mas cada discípulo deve se aperfeiçoar, redobrando-se as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Podemos dizer que todos nós somos discípulos. Porque recebemos o chamado, estamos nos educando. Cada um de nós tem a sua missão, porque aquele que lavra a terra, tanto quanto aquele que instrui ou legisla as leis, tem a sua missão na mesmo grau de importância. Então não existe missão maior na terra, existe missão bem cumprida, bem realizada, com amor. Então nós somos sim aqueles que fazem a diferença, como discípulos, como missionários que somos, diante daquilo que nós já introjetamos do Mestre nas nossas vidas. Mas quando a dificuldade, a dor nos prova através das expiações, nós primeiro pensamos: mas está muito difícil. Por que comigo? Por que na minha casa? Quando nós deveríamos prosseguir no testemunho, com abnegação. Deveríamos, como diz no Amanhecer da Nova Era, do livro Filomeno de Miranda, de Divaldo Franco, nos refugiar na oração,
procurei forças desse Jesus que nos ama, porque ele nos conhece há muito tempo. E nós também o conhecemos há muito tempo. Há 2000 anos. Então, ao invés da tristeza, do desencanto, ainda diz Filomeno de Miranda, que nós podemos nos voltar para a alegria do serviço, servir sempre. Agradecendo aos céus, quer dizer, agradecendo a Deus a oportunidade de autoiluminação. Porque quando nós estamos trabalhando na causa de Jesus, nós estamos sendo os primeiros beneficiados. Meus amigos, meus irmãos, terminando já essa nossa reflexão, neste momento, onde voltamos nossos olhos para esta casa, que faz um trabalho lindo para a evangelização da criança, que tem o nome de Cecília Rocha. Queremos, então, conversar que todos nós que trabalhamos na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Pinhal e todos os núcleos de luz espíritas desta terra, que todos nós possamos entender que teoria só fica na nossa mente, mas não nos educa. Que precisamos linkar a teoria com a autotransformação. É isso que vai denotar os apóstolos de Jesus. Então, as dubiedades de Pedro é essa autotransformação que Pedro conseguiu. E foi demonstrado na sua vida, naquele crescimento, passo a passo, construindo a sua fé. Quando ele diz, mestre, mestre, eu vou morrer, que ele começa a afundar diante das tempestades, e Jesus vai e pega o homem de pouca fé. Por que duvidastes? Nós somos os Pedros, com as nossas dubiedades, ainda, lutando para domar as nossas más inclinações. Que nessa oportunidade, diante desse mundo de provas e expiações que nos encontramos, deste momento doloroso que estamos vivendo na atualidade, que possamos desenvolver a fé, a esperança e encontrar na oração o nosso refúgio, pedindo a Bezerra de Menezes, esse guia espiritual desta casa, que ampare a todos nós, esse amigo que vem se mostrando nos momentos mais difíceis. E pedir a Deus, a Jesus, por toda a humanidade que sofre. Terminando a nossa reflexão, nós agradecemos pelo convite de realizar essa reflexão. E até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Jesus conosco sempre.